Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O mês de março começou, o ano parece que está voando, que esse ano seja um ano de cumprimento de promessas do Senhor. Creio que vai ser na vida de muitos aqui, que tem buscado o Senhor incessantemente, até que Ele venha. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa breve meditação? O texto para a nossa breve reflexão encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, irmãos. E eu quero ler com vocês justamente a partir do verso 28. É isso mesmo, aliás, 23, perdão. Atos 4, 23, diz assim: Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos. Eles contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram uma voz e oraram a Deus. Quero ler com vocês o versículo 31, diz assim: Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, quero contextualizar rapidamente para trazer aqui o ambiente a qual os apóstolos Pedro e João enfrentavam. Qual era o cenário do momento, irmãos? Qual era o palco do momento? O palco do momento era uma prisão dos fariseus. Por quê? Eles tinham acabado de receber o Espírito Santo derramar, a igreja crescia bastante. Tinha, logo depois da primeira pregação de Pedro, 3.000 aceitaram, logo depois mais 5.000, ou então talvez o número cresceu para 5.000, devido justamente ali às pregações que partiam o coração das pessoas. Eles faziam milagres, e dentro de um desses milagres é um aleijado que está em frente à porta formosa do templo, a qual Pedro corajosamente fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te em nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, levanta-te em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso estava atraindo os olhares. Logicamente tinha gente que não estava gostando, irmãos. Tudo que nós fazemos para o Senhor Jesus sempre vai ter uma perseguição, sempre vai ter um enfrentamento, uma oposição, algo que vem da parte do inimigo, de Satanás. E era justamente os fariseus, os mesmos que Jesus, os líderes judeus ali, os mesmos que Jesus enfrentavam, estavam a proibir Pedro e João de declarar esse nome. Qual o nome? O nome de Jesus. E eles tinham sido presos. E os versículos que eu li foi logo depois da prisão, e quero trazer isso logicamente para a nossa vida, irmãos. Vamos começar? Fala assim, assim que foram libertos. Versículo 23 de Atos 4, assim que foram libertos. Irmãos, Deus ainda liberta. Nossa, como é bom ouvir isso. Deus ainda liberta os cativos, e não importa o tipo de cativeiro que você, meu irmão, que você, minha irmã, que o irmão Alisson, ou que alguém da nossa família esteja enfrentando. Deus ainda liberta. Deus é poderoso para libertar. Em Isaías 61, versículo 7, versículo 1, ele fala, o Senhor Jesus declara isso em Nazaré. É o versículo que ele declara. Ele fala assim, Deus me ungiu para libertar os cativos da prisão. Deus me ungiu com teu espírito para libertar os cativos da prisão. E não importa qual tipo de prisão, não importa o que esteja acontecendo, Deus ainda liberta. Em João capítulo 8, versículo 33, fala que se, pois, o Filho do Homem, ou o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas vezes não encontramos liberdade, irmão, porque a nossa liberdade foi conquistada com a força do nosso próprio braço. Mas a palavra fala que se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente vos serei livre. Eu tenho uma história de Billy Graham que eu sempre conto ela, e eu gosto do evangelista Billy Graham, um dos grandes nomes que contribuíram para a expansão do reino de Deus. Ele diz que encontrou um homem bêbado na rua. Esse homem bêbado olhou para ele e falou assim: um dia, pastor, o senhor orou para mim
E eu fui liberto. E o Billy Graham olhou bem nos olhos dele e fala: verdadeiramente vejo que fui eu que o libertei, porque se fosse Jesus Cristo que tivesse te libertado, verdadeiramente você não estaria nessa situação que se encontra. E muitas vezes é assim, irmão, procuramos na religião, procuramos em pastor, padre, bispo, mas não encontramos, acendemos vela, acendemos vários altares a vários ídolos, mas não procuramos aquele que verdadeiramente liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vos serei livre. E como que eu faço, Alisson? Coloca o teu joelho no chão, irmão. Coloca o teu joelho no chão, peça ajuda quem verdadeiramente, por exemplo, um Pedro e um João, que tem a chave do céu, que tem a chave do reino, que você tem certeza que aquele homem é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e peça a ele para te ajudar em oração, peça a ele para orar para você, impor a mão. Verdadeiramente você será livre, se você não consegue. Olha, e ele fala: Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos. Oh, mas eu gosto dessa parte, irmão. Pedro e João voltaram ao lugar dos outros irmãos. Irmãos, Deus traz de volta os presos para o lugar do propósito. Eu quero repetir: Deus traz de volta os presos para o lugar do propósito, para o lugar de onde não tinha saído, deveriam ter saído, irmãos, para o lugar da onde nunca deveriam talvez ter saído. Eu estou pregando aqui para pessoas que Satanás levou uma pessoa amada embora, seja para as drogas, seja para prostituição, seja para traição, seja pelo divórcio, seja por qualquer coisa. Deus traz de volta os presos para o lugar do propósito. Deus é poderoso, irmão, para trazer de volta aqueles que foram cativos, que Satanás usa como fantoche para nos, atingir. Deus é poderoso para trazer eles de volta. É um consolo isso para os que sofrem. Deus quer trazer consolo hoje para a tua alma. Deus está dizendo para nós, irmãos, que Deus é poderoso para trazer de volta e unir um propósito que se dissolveu por causa do pecado, que se dissolveu por causa de brigas e intrigas, que se dissolveu por causa de inseguranças e medos, que se dissolveu por desconfiança, que se dissolveu porque tentaram fazer da própria forma. Deus é poderoso e Deus consola os que sofrem. Deus traz de volta os presos para o lugar do propósito. Em Salmo 126, versículo 1, fala assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram para Sião, era como os que estavam sonhando. Era como os que estão sonhando. Eu quero te dizer, meu irmão, quando isso acontecer, meu irmão, eu quero declarar para a sua vida. Você não acreditará, vai ser como se você estivesse em um sonho. Vai ser inacreditável, vai ser inconcebível. Você já acordou de um sonho muito bom, com um sorriso no rosto? É como se estivesse sonhando. A gente não quer acordar daquele sonho. A gente quer permanecer. É um pequeno instante de felicidade. É um pequeno momento que queremos eternizar por todo o tempo. É uma dança, é um momento em que tivemos com a pessoa amada, é um momento em que tomamos um café da manhã com nossos filhos, ou com a nossa mãe, e ela estava muito bem. Era um momento em que estivemos com o nosso pai a pescar. É um momento que queremos tornar eternos. Era como se fosse um sonho. Mas olha, ele continua falando. E lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. O que eles tinham dito? Para não falar no nome. Mas eles contaram toda a história, irmão. E contaram que foram livres. Bom, eu amo a Bíblia, irmãos. Eu fico rindo porque eu fico lembrando de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Mas eles testemunharam aquilo que aconteceu. Eles contaram, eles abriram a boca, eles falaram das maravilhas que o Senhor fez. E em Salmo 126, versículo 2, ele fala: então a nossa boca se encheu de riso, porque era como um sonho, mas se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Irmão, e eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida já nesse momento. Receba isso em seu coração. Receba isso em sua alma, que talvez esteja dilacerada por causa de momentos difíceis. Uma economia ruim, o Senhor fará. O Senhor já fez, eu tenho convicção do que eu estou falando. O Senhor já fez grandes coisas por nós. Se puxarmos no passado, da onde nós saímos e aonde nós estamos indo, já não somos mais o mesmo.
Já não somos mais as mesmas pessoas. Mesmo que nós não sintamos, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós não vejamos, o Senhor está trabalhando, sabe? Para te abençoar. É esse o desejo do coração dele. Ele é galardoador, continua sendo, ele é o mesmo e ele não mudou. Grandes coisas fez o Senhor por nós e grandes coisas fará. E sabe o que isso provoca nas pessoas, irmão? Sabe o que isso provoca? Perceba, o próximo versículo, versículo 24, fala assim: ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Oh meu Deus, Deus é fiel, irmão. Deus, ele é fiel. Irmão, o testemunho do fiel, ela é a chave que abre as portas do seu coração e do meu coração. O testemunho do fiel, ele é a chave que abre as portas do meu e do seu coração. O testemunho de fé do fiel, que não sucumbiu ao momento de prisão, um momento de privação, um momento de provação, um momento de dificuldade, é as chaves que abrem a porta do nosso coração. É as chaves que abrem a porta do nosso coração, irmão. Você já viu, sabe, quando nós estamos tristes, estamos cabisbaixos, às vezes vamos pro culto, irmão, aparece um irmãozinho lá que às vezes fala até tudo errado, mas ele conta, sabe, algo com tanta convicção, algo com tanto amor no Senhor Jesus, algo que traz ao nosso coração, sabe, uma certeza, irmão, vai dar tudo certo. Sabe, o testemunho do fiel é isso. O testemunho do fiel, ele é imbuído de dificuldade, mas também ele carrega junto consigo, sabe, uma pitada de experimentação do sobrenatural de Deus na sua vida e na minha vida. Ele abre, sabe, o nosso coração para receber essa palavra. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, ele fala assim, ó: porque partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, partindo deles, da igreja de Tessalônica, não somente na Macedônia e na Acácia, mas também em todos os lugares, a sua fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa nenhuma. Paulo não precisou pregar, porque a fé dos irmãos se espalhou e irmãos eram convertidos pela fé. No versículo 9 fala: porque eles mesmos anunciam a nós qual a entrada que tivemos em vós, e como vós convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E isso é uma verdade, irmãos. Muitas vezes nós somos apegados às coisas, a algo que não produz efeito nenhum, irmão. Sabe o que é que produz efeito, irmão? É Mateus 6,6, é nós ajoelharmos aqui no quarto, sabe, clamamos um pelo outro, eu oro por vocês, vocês oram por mim, e Deus vai agindo, Deus olha lá do céu e fala: e esses são fiéis a mim. Não são fiéis a construções, não são fiéis a estátuas, não são fiéis a homens. Em Atos 4, aqui no versículo 19, sabe o que fez eles mandar os fariseus embora? Pedro olha no olho e fala assim: importa-nos muito mais obedecer a Deus do que agradar a homens. E é isso que nós precisamos compreender. Ele é um Deus vivo e verdadeiro, irmão. Ele vive. Ele vive. Eu quero repetir, ele vive. Jesus Cristo vive e reina. Jesus Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é muito maior do que papa, bispos, pastores, presbíteros. Ele é muito maior do que presidentes que estão em guerras. Ele é muito maior do que as guerras. Ele é muito maior do que Neymar e Messi. Ele é muito maior do que Cristiano Ronaldo e Mbappé. Ele é muito maior do que Lady Gaga e qualquer outro. Ele é Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei e Ele é o nosso Senhor. Ele vive, Ele é verdadeiro. E Ele ainda é capaz de libertar. Ele ainda liberta. Hebreus 12:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo para sempre. Continuará espalhando a tua palavra. Sabe o que provocou, irmãos? Eles oraram. A palavra fala que eles começaram a orar. Antes era só Pedro que orava. Fala assim, ó, começaram a orar. Sabe o que fizeram? Tiveram sede. O testemunho do fiel. Quem aí está com sede, irmão? Você tem sede de quê? Você tem sede de quê, minha irmã? Está com fome? Está com sede? Oraram a Deus.
oraram a Deus, tiveram sede. Eu gosto, sabe, do Salmo 63, versículo 1, fala assim: Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, como deserto, como terra árida exausta. Irmãos, sabe, esse Salmo 63 foi Davi que escreveu ele. E é impressionante porque nós precisamos, entender justamente o significado. Porque o título desse salmo é Salmos de Davi quando estava no deserto de Judá. Sabe quando ele esteve no deserto de Judá? A primeira vez, ele teve duas vezes. A primeira vez ele fugia de uma perseguição justamente de Saul, porque Saul queria matar ele a todo custo. Olha só o que o texto revela em 2 Samuel 15:30. Fala assim, seguiu Davi pelas encostas das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Essa era a primeira perseguição que o texto bíblico relata que ele sofria. O segundo era pior ainda, só porque às vezes quem persegue nós, irmãos, são os nossos amados. Ele perseguia quem estava querendo usurpar o trono, era Absalão, seu filho. Era seu filho e perseguia eles. E muitas vezes nós nos encontramos nesse contexto. E o primeiro texto, na verdade, era 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. Esse segunda passagem pelo deserto é justamente esse, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. E ele fala assim, ele fala dessa forma: seguiu Davi. O primeiro texto, eu li errado, irmãos. O primeiro texto, quando fugiu de Saul, permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Sif. Saul buscava todos os dias, porém não entregou. E o segundo é esse que eu li. Primeiro, seguiu Davi pela encosta da oliveira, subindo e chorando. E os irmãos choravam com ele, irmãos. Por quê? Porque era uma perseguição pessoal, era uma perseguição que envolvia sentimentos, irmão. Quem passou por isso sabe o quanto é dolorido. Por quê? Porque Davi não tinha coragem. Tanto como Saul, ele falou, não vou tocar. Ele teve a chance de matar Saul 2 vezes. E ele falou, não vou tocar no ungido de Deus, no escolhido. E jamais tocaria num filho. Se ele não tocou no ungido, imagina num filho. Imagina numa pessoa que ama. E muitas vezes nós nos vemos nessa situação, clamando e chorando num deserto, vale de lágrimas. Mas o Senhor, Ele é o nosso. Ele tinha segurança, irmão. Porque essas palavras, esses relatos, sabe, esse título desse salmo, ele dá um impacto muito maior daquilo que o salmista escreveu. E eu quero ler novamente, porque fala assim: Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Só quem teve sede, meu irmão, no deserto, sabe dar valor à água. É no deserto que nós damos valor à água. É no deserto que nós damos valor à água. É nos dias de tristeza que nós damos valor aos momentos felizes que passamos com aquele que amamos. É nos dias de invernos da nossa alma que damos valor a quem algum dia chegou com um abraço caloroso e acalentou o nosso coração. É nesses dias, irmãos. É nesses dias. Mas quando nós oramos, há um enchimento. Porque no versículo 31 fala, depois da oração. Foi o que Davi fez. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, irmão. Eu quero declarar, meu irmão, nem todo terremoto vem para abalar, às vezes vem para colocar as coisas no lugar. O terremoto de Deus vem para colocar as coisas no lugar. Eu quero declarar um terremoto na sua vida, meu irmão. Eu quero declarar um terremoto na sua vida, minha irmã. Em Ageu, capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 8, no versículo 6, irmão, fala assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, é o Deus da guerra. Ainda uma vez, daqui a pouco,
e abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca, que é para te favorecer, meu irmão. Esse terremoto vem para colocar as coisas no lugar. Esse terremoto vem para colocar o teu interior no lugar. Vem para colocar, para você ter a certeza que os que foram embora, quando voltarem, será como um sonho. Que a pessoa que você ama, que você tem orado, ou talvez até vezes você tem passado por momentos de escassez e prisão na vida sentimental, prisão na vida financeira, prisão na vida espiritual. Satanás tem amarrado e colocado diante de você portas fechadas. Esse terremoto vem justamente para abrir portas, porque o Senhor, quando abre uma porta, ninguém fecha, ninguém impedirá, ninguém. Meu Deus, eu sinto a presença dele aqui, eu sinto a presença dele aqui. Naramandaraia. Vai colocar diante de ti, meu irmão. Vai colocar diante de ti, minha irmã. O Senhor te fala: eis que coloco diante de ti uma porta aberta. E essa porta que eu vou abrir, ninguém vai fechar. Essa porta que eu vou abrir, ninguém vai fechar. Será uma porta que te dará acesso ao teu propósito. Será uma porta que te colocará justamente no lugar onde eu quero, assim te diz o Senhor. Levanta-te e atravessa, acessa, abre essa porta. Eu coloquei ela diante de ti. Irmão, o terremoto vem. E olha, todos ficaram cheios, cheios. Seja cheio, meu irmão, seja cheia, minha irmã. Tudo que nós precisamos é ser cheios. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E por muitas vezes nós ficamos com medo justamente por causa disso. Sabe por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo, irmão. E olha, pregaram a palavra de Deus corajosamente, mas depois de quê? Depois de ser cheios. Esse aqui é o vinho, esse aqui é o rio de água viva que flui de nós. Irmão, a nossa sede será saciada em Deus. Eu quero declarar, a nossa sede será saciada em Deus. Sempre quando tivermos medo e orarmos, meu irmão, Deus saciará a nossa sede. 2 Reis capítulo 6, versículo 17 fala assim: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Estava com medo porque não sabia quem é que lutava por eles. Estava com medo porque achava que o exército do inimigo era mais numeroso. Estava com medo porque estava confiando na próprio braço. Estava com medo porque não sabia quem é Deus. Mas Eliseu orou, e eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida. Em momentos de dificuldade, o Senhor abrirá os seus olhos e a sua sede será saciada. Não importa se é um momento de privação, se é um momento de escassez, se é um momento difícil, se é um momento de injustiça. Quero terminar declarando sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã. Será cheio do Espírito Santo, e quando for cheio, a palavra fala em Mateus capítulo 5, no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, porque serão fartos, porque serão completamente cheios desse Espírito que nos leva ao lugar aonde tudo acontece, o propósito se cumpre e a promessa, nós alcançamos a promessa, a um lugar que é como se sonha. É um lugar como se sonha. Receba essa palavra em teu coração, meu irmão. Receba com muita fé e com muito amor. Que o Senhor Deus possa te conduzir ao lugar do teu propósito. E que no tempo determinado Ele possa trazer da mão dEle, você ver a bondade e a fidelidade do Senhor, que esteve contigo em todo momento. E no momento de porta fechada, mas no momento de porta aberta. E no momento em que abriu, te entregando uma recompensa. Te entregando uma recompensa que é só sua. O Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe. A paz do Mestre Jesus esteja com vocês. Tchau, tchau.